nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Amém? Versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz na mão do maligno. Amém? Olha só, vamos falar essa palavra aqui, porque na verdade, nós que somos de Jesus, cremos no Senhor Jesus. Muitas vezes surge um conflito entre nós, né? Nosso interior, muitos conflitos vêm no nosso interior. Hoje eu quero falar essa palavra aqui, irmãos, porque é uma palavra que é muito forte. Aqui está falando que aqueles que são de Deus, aqueles que são de Jesus, o diabo não pode tocar. Olha só, o diabo não pode tocar naquelas pessoas que são de Deus. É o texto que nós lemos aqui. Por que eu estou lendo essa palavra aqui? Porque, na verdade, como eu falei para você, as forças do mal, elas trabalham fortemente para nos afastar de Deus. E qual é o meio mais que elas trabalham na vida de um cristão? Eles trabalham na mente. O campo de batalha do cristão é a mente. A mente é o campo de batalha. Então, há uma guerra muito forte na mente. O que acontece? O diabo tenta nos manipular, tenta nos colocar medo, opressão, muitas vezes, né? Tenta colocar na nossa mente que Deus não está com nós, né? Então, aqui é o campo de batalha. Aqui é que nós resolvemos o negócio. Se nós realmente, né, vamos acatar aquele pensamento ou não. Por isso que é importante, irmãos, a gente estar na verdade, porque a verdade, ela desmancha toda mentira. E qual que é a verdade que a gente sempre fala aqui? É a palavra de Deus. Então, veja bem, eu estava meditando essa semana sobre esse texto aqui, e sobre esse assunto aqui, e é muito forte esse assunto aqui, por quê? Porque, na verdade, muitas vezes nós andamos cheios de temores, por coisas que só vão acontecer se Deus permitir. Eu estava meditando sobre Jó, irmãos. Na verdade, você pode pegar o livro de... Depois nós vamos ler ali, você vai ver o livro de Jó. O que aconteceu naquela passagem bíblica ali? Aquela passagem ali é muito forte. Fala que, na verdade, o Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu todos os bens que ele tinha. Mas me chamou muita atenção ali, irmãos, que fala a Bíblia que ele era um homem reto, temente a Deus e que fazia a vontade de Deus. Mas vocês observaram nessa passagem, depois nós vamos abrir ali, vocês observaram nessa passagem que o mal, o diabo, só pôde tocar em Jó pela permissão de Deus. Da mesma forma na minha vida e na tua vida. Ainda que monte a maior estrutura, né, neste mundo, né, para tocar em nós, só vai acontecer se Deus permitir. Senão, não vai acontecer. Então, nós não precisamos ter temor de nada. Aqui fala que aquele que é de Deus, aquele que é de Deus vive na presença de Deus, na palavra de Deus. Aquele que é de Deus, o diabo não pode. Não pode, está escrito, ele não pode tocar. Então, e como é que ele faz, então, para perturbar uma pessoa, para tirar a paz da pessoa? Ele começa a trabalhar na mente, começa a trabalhar na nossa mente. Para tentar nos afastar de Deus, para tentar colocar medos, temores no nosso coração. Ainda que nós somos de Jesus, ele tenta trabalhar aqui, né, para que nós não venhamos ter paz neste mundo. Então, quando nós acatamos uma mentira do inimigo, nós ficamos refém dele, porque aquilo traz um peso, traz uma opressão na nossa vida. Então, eu estava meditando sobre esse texto hoje aqui, à tarde aqui, estava lendo ele de novo aqui, me chamou muita atenção essa passagem aqui. Se nós tivermos dentro do propósito de Deus, como está escrito lá em Tiago, se nós estivermos obedecendo a palavra segundo o nosso entendimento, olha só o que eu estou falando, segundo o entendimento que você tem. Deus não pede para você conhecer toda a Bíblia, mas aquilo que você conheceu e você coloca em prática, né, se nós estivermos sujeitos, né, a Deus, o maligno não pode tocar em nós. É o que está escrito aqui. E tocou em Jó por quê? Porque Deus permitiu. Então, se Deus permitir que o inimigo toque em nós, lá na frente a vitória vai ser maior. Foi o que aconteceu com Jó. Fala que ele foi o homem ele passou a ser muito mais abençoado do que ele era antes. Mas por quê? Porque Deus permitiu que o inimigo tocasse nele. Mas ele era um homem reto, fazia aquilo que agradava a Deus. Se nós se encaixarmos nesse padrão a cada dia, procurarmos encaixar na palavra de Deus, o inimigo só vai tocar a tua vida, só vai tocar a minha vida se Deus permitir. Senão ele não tem acesso. Amém, irmãos?
Então o texto fala, é claro aqui para nós hoje, né? Deus falando com nós aqui nessa noite, que nós não precisamos andar com a mente perturbada, com medo, com perturbação na nossa alma. Sabendo que se nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós podemos andar de cabeça erguida neste mundo. Amém? Se você estiver fazendo a vontade de Deus, se eu estiver fazendo a vontade de Deus, nós vamos andar de cabeça erguida. Lembra que quando Jesus nasceu, montaram a estrutura lá para quê? Para tirar a vida de Jesus. Eu estava lendo em Mateus, no capítulo 1 hoje. Quando Jesus nasceu, o diabo sabia que ele era o Filho de Deus e que ele ia salvar as pessoas, ia tirar as pessoas da perdição. Usou o rei lá para tentar tirar a vida de Jesus. Enviou alguns homens dele lá para ver onde Jesus estava para poder tirar a vida. E a Bíblia fala, está ali no livro de Mateus, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio, né, e revelou para eles, vocês não voltem para lá, para onde está o rei Herodes, né? Vocês vão para outra banda até que isso se resolva, porque se for para lá ele vai matar a criança. Então, Deus ali deu a perseguição, mas Deus deu o quê? Deu a direção, vamos por aqui, porque por ali não dá para ir. Assim é comigo e contigo, da mesma forma. O Espírito Santo, ele quer dirigir a tua vida e quer dirigir a minha vida. Vai haver conflitos? Vai. O mal não vai se dar por vencido por você estar buscando a Deus. Porque outro dia nós falamos aqui, irmãos, uma das maiores guerras que existe é no campo espiritual entre Deus e o diabo, pela tua alma e pela minha alma. Essa é a maior guerra que existe. A maior guerra que existe é a minha alma e a tua alma entre Deus e o mal. Então existe essa guerra muito forte no mundo espiritual. Porque uma vez que você entregou a tua vida para Jesus, né, você vai herdar a vida eterna, coisa que o inimigo não pode herdar, e ele faz de tudo para as pessoas não herdar também. Então há essa batalha espiritual no mundo, há essa guerra no mundo espiritual. Amém, irmãos? Então veja bem, hoje nós estamos aqui, né, vamos participar da Santa Ceia, e cremos que Deus vai fortalecer nós aqui, né? Através da ceia, mas também através dessa palavra, botando uma certeza no teu coração que você pode andar de cabeça erguida. Você só tem que se preocupar com uma coisa, eu só tenho que se preocupar com uma coisa, de fazer a vontade de Deus. Só isso que você tem que se preocupar. Não se preocupa com mais nada. Qualquer outra preocupação que vir na tua mente é uma ação do inimigo. Porque se você está fazendo aquilo que agrada a Deus, Deus é com você, por onde quer que você andar. Amém? Vocês observaram por que o Jó era um homem abençoado por Deus? Ele fazia a vontade de Deus. Vamos abrir lá, irmãos? Jó capítulo 1. Jó é antes do livro de Salmos, né? Amém, irmãos? Jó capítulo 1. Diz assim o texto, Você tem a tua Bíblia lá, diz assim, Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha só, então esse homem era o quê? Era temente a Deus, né, e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e filhas. Nasceram 7 filhos e 3 filhas. Possuía 3.000 camelos, 500 jumentas de boi e 500 jumentas e 500 jumentas. Vamos ler de novo no 3. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. E eram também numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Está vendo isso aqui? O homem era um dos homens ricos, era o homem mais rico do Oriente, era o maior. Então esse homem era o quê? Ele era um homem muito abençoado por Deus. E por que ele era abençoado por Deus? Porque ele era temente a quem? A Deus. Às vezes as pessoas falam que a pessoa ser rica, né, não é de Deus. Claro que é, né? Não pode ter o amor ao dinheiro, como diz a Bíblia. Mas ter bens e ter isso aí é bênção de Deus. Está mostrando aqui que o homem era temente a Deus e o homem era próspero. Deus abençoava ele.
Ele era o maior do Oriente e servia a Deus. Então, para você ter uma ideia, esse camarada aqui, todas essas bênçãos vieram sobre ele porque ele era o quê? Ele era temente a Deus. Ele fazia aquilo que agradava a Deus. Se desviava do mal, procurava fazer tudo aquilo que a palavra dizia. Ele aplicava. Veja bem, irmãos, esse texto que nós temos lendo aqui está mostrando o que nós falamos, né, que o diabo cismou com ele porque ele fazia aquilo que agradava a Deus. Mas como o assunto hoje aqui é outro, esse camarada ele foi só tocado pelo mal porque Deus permitiu. E não foi Deus que tocou ele. Porque, raciocina comigo, irmãos, ó, Deus, a Bíblia diz que Deus, de uma água, não pode ser, de uma fonte, não pode sair água doce e água salgada. Ou Deus é bom ou Deus é ruim. Né? Então, de uma fonte não pode ser dois tipos de água. Né? Deus é bom. Então, se nós ler o texto aqui, não foi Deus que causou esse problema todo na vida de Jó, foi o próprio força do mal, permitido por Deus. Deus permitiu, mas não foi Deus que fez. Quer ver? Ó? Vamos ler aqui para nós entender melhor aqui. Ó, no versículo 6, se você quiser acompanhar lá. Amém? Diz assim o texto, ó. Em um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Por isso que é aquela palavra que diz que o diabo anda de redor como um leão, então ele anda aí na volta. Aí. Versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só o versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura, Jó de balde teme a Deus? Acaso não acrescentaste, não cercaste, como sabe, a ele e sua casa e tudo quanto tem? Obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Então aqui o próprio diabo confessou que foi Jesus que abençoou ele. Amém? Olha só, versículo 11. Estende, o diabo falando para Deus, ó, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Versículo 12, respondeu Deus. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tens está em teu poder. Deus liberou aqui para o diabo tocar, está no teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Depois nós conhecemos aqui a história, né? Fala que o mal tocou lá em Jó, ele era o homem mais rico do Oriente, como nós lemos aqui. E fala o texto ali que na verdade o homem ficou pobre, perdeu tudo que ele tinha. Por permissão de quem? Por permissão de Deus, mas foi o diabo que tocou. Fique bem claro que não foi Deus que trouxe a miséria, foi o próprio mal. Deus trouxe a prosperidade. O diabo confessou, o diabo falou, tu abençoa esse homem aí, tu prospera em tudo. O próprio diabo confessou que era Deus que trazia, que Deus é que prospera. Então Deus não poderia, né, não poderia trazer a maldição, mas o inimigo para o inimigo tocar. E fala que o Jó ficou um dos homens mais pobres da época. Amém, irmãos? Então, veja, para nós entender aqui então, irmãos, olha só. Então, quando nós estamos na presença de Deus, para o diabo tocar em você, ele vai ter que pedir permissão para Deus. Senão ele não pode tocar em ti. Pode criar a maior estrutura do inferno aqui. Ele não vai poder tocar em nós. Até outro dia eu estava falando para o José, estava preocupado por uma situação aqui, acho que ele lembra que eu comentei com ele, e veio essa palavra. Deus é poderoso, amém, irmãos? Deus sempre tem uma palavra para nós, quando entra alguma dúvida na nossa mente, alguma preocupação. Veio essa palavra aqui. O diabo só pode tocar com permissão de Deus na tua vida. Por isso é importante nós sermos pessoas como Jó. Alicerçarmos a nossa vida na palavra de Deus, que o inimigo não vai ter poder contra a tua vida, só com permissão de Deus. É o que diz o texto aqui. Então ele teve que ir lá pedir permissão para Deus para poder tocar na vida de Jó. Senão ele não poderia agir na vida dele. E hoje não é diferente, irmãos. Aquele que é de Deus, o diabo não pode tocar. Aquele que é de Deus, o Jó era um homem de Deus. E por que tocou? Porque só com a permissão do chefe maior que é Deus. Comando maior que é Deus. Amém? Então assim é comigo e com você. Então, o motivo
que eu estou falando aqui nessa noite? Para nós não ter temor. Esse é um motivo grande para nós não ter temor. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada vai acontecer. Então o diabo pode botar pilha na nossa mente, colocar temores, colocar medos. Nada vai acontecer se Deus não permitir. E se eu estiver na presença de Deus, importante então, se eu estiver na presença de Deus, eu posso andar de cabeça erguida. E se Deus permitir, é porque Ele vai me dar força para vencer toda e qualquer dificuldade que surgir. Como Ele deu para Jó. Amém? Depois, na sequência, não vou ler todo o texto aqui, na sequência o diabo pediu para tocar na saúde de Jó. Aí Deus falou para ele assim, pode tocar, só não tira a vida dele, não toca na alma dele. E fala que como ficou cheio de lepra, cheio de enfermidades. Né? Por permissão de Deus. E ele foi fiel com Deus até o fim. Né? Na verdade, ali foi peneirado. Né? Ele ficou fiel até o fim. E fala a Bíblia que Jó, na época, no comecinho da vida dele, era um homem dos mais ricos do Oriente. Fala a Bíblia lá no versículo 42, que Deus abençoou ele muito mais do que ele era antes. Deu tudo em dobro. Diz que as filhas que ele tinha, os filhos que ele perdeu, os filhos, fala que eram mais belos que os que ele tinha antes. Então, mas tudo isso, como eu falei para você, só com a permissão de Deus. Então, se você e eu procurarmos alicerçar a nossa vida na palavra de Deus, sujeitar a nossa vida à palavra de Deus, nós vamos conseguir realmente vencer todas as batalhas daqui e não precisamos ter medo. Deus está no controle da nossa vida. Deus estava no controle da vida de Jó. Totalmente no controle. Então Deus vai estar no controle da minha vida e da tua vida quando nós estivermos sujeitos à palavra dele. Ele vai estar no controle total da tua vida e da minha vida. E aí nenhum mal pode tocar sem a permissão dele. Amém, irmãos? Então essa palavra aqui é muito forte. Como eu falei para vocês, batalhas, o que é tirar a nossa paz? Né? Tu acorda às vezes bem no outro dia, acorda bem, alegre, vai orar, flui a oração. Daqui a pouco o diabo cria uma situação ali para tirar a tua paz. Funciona assim. Ele trabalha durante o dia para usar uma situação lá para tirar a paz da pessoa. Né? Eu sei, teve um dia que eu acordei bem, aqui daqui a pouco vem uns pensamentos, opa, né? Então ele trabalha assim, ele não quer ver você em paz, então ele vai trabalhar. E o campo, como eu falei antes, é a mente. A mente é o campo de batalha. Então, como eu falei antes para você, para que as mentiras do diabo não criem espaço na nossa mente, nós temos que estar alicerçados na verdade. Porque a verdade é maior que a mentira. A verdade é sempre maior que a mentira. A palavra de Deus, né, é maior que a mentira. Lembra do texto que Jesus falou em João 8:32? O que ele disse lá? Ó? Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando o diabo vem com a mandinga, estando na verdade, vindo com a mentira dele, vai apagar. A verdade é maior que a mentira. Você vai apagar todos aqueles pensamentos do diabo. E claro, você ter a capacidade e a autoridade de repreender também essa força maligna. Amém, irmãos? Então essa palavra aqui é muito boa, porque eu estou falando de coisas do nosso dia a dia. O diabo investindo na minha vida e na tua vida, dia a dia, para tentar tirar a paz. Né? Então nós temos que ter essa tranquilidade. Não, parei, eu estou falando. Mas estão criando uma situação lá para te prejudicar. Pode criar, não vai prosperar. Não vai prosperar porque Deus é contigo. Amém? Nenhuma arma, está escrito lá em Isaías, né? Eu botei no Facebook essa palavra aí, depois o José até citou aqui, nós estávamos orando aqui, ele citou essa palavra. Nenhuma arma preparada contra ti vai prosperar. Nenhuma arma vai prosperar, porque Deus está no controle de tudo. Amém, irmãos? Então aqui essa palavra é simples hoje, para nós o quê? Procurarmos agradar o nosso Senhor. Ponto. Era o que Jó fazia. Jó fazia aquilo que agradava a Deus e ele era protegido por Deus. E eu e você somos protegidos por Deus quando nós obedecemos a Deus. Aquele que é de Deus, olha só, aquele que é de Deus, vou repetir mais uma vez, aquele que é de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, o diabo não pode tocar. Ainda que ele queira, mas não pode. Sem a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Olha só, eu vou deixar aqui essa palavra para você. Tem um texto lá no livro de 2 Crônicas, que fala que o Espírito de Deus, só quero fazer esse comentário, eu já estava esquecendo dessa palavra que eu tinha separado aqui. Fala que o Espírito de Deus veio sobre um profeta lá e falou para o rei Asa, né? Enquanto tu estiver comigo, eu estou contigo.
Ele falou para o rei, ó, enquanto tu estiver me buscando, enquanto tu estiver fazendo a minha vontade, eu estou contigo. Mas se tu me deixar, eu também vou te deixar. E assim é com nós hoje. Se nós estivermos na presença de Deus, Deus vai estar com nós. Se nós abandonar Deus, aí não tem como Deus permanecer com nós se nós não queremos Ele. Amém, irmãos? Esse texto está lá no livro de 2 de Crônicas, né? Fala que veio o Espírito de Deus, né? Veio o Espírito de Deus sobre o profeta e falou para o rei Asa. Ele falou assim, ó, enquanto você estiver comigo, eu estou contigo. Então, enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus, alicerçando a tua vida na presença de Deus, Deus vai ser contigo. Amém? Deus vai ser contigo por onde você estiver. Amém, irmãos? Então, eu vou deixar aqui uma palavra aqui para você hoje, que nada absolutamente vai acontecer sem a permissão de Deus. Amém? Então, hoje eu vou deixar a palavra aqui, para o Deoclésio ungir com óleo ali, para nós fazermos aquela oração aqui. Antes de nós participarmos aqui da ceia, vamos orar, amém? Amém, irmãos? Estamos aqui ao vivo, né, pelo Facebook, onde daqui a pouco também nós vamos fazer a oração aqui, vamos orar para as pessoas que estão nos assistindo aqui ao vivo e as pessoas, depois que quiserem assistir mais tarde, vai ficar esse lá. Se você quiser escutar de novo essa palavra, você pode acessar lá o nosso perfil no Facebook, vai estar lá essa palavra aqui, amém? Está nos visitando aqui o seu Carlos, né? Que Deus abençoe. Obrigado da visita aí. Amém? O pessoal aqui do Procels aí está nos visitando aí, que Deus abençoe os irmãos aí. Amém? A Luana, né? Que Deus abençoe a Luana e a Sara. Já tem Sara aqui, ó. Tem uma, agora tem duas. Sarinha, uma vez tu era assim pequenininha também. Amém, irmãos? Então nós vamos fazer uma oração aqui e depois nós vamos participar da Santa Ceia, amém? Irmãos, outro dia nós fizemos uma oração aqui, a gente sempre ora junto com os irmãos, porque a gente entende uma coisa, que nós somos pessoas pecadoras, mas o sangue de Jesus tem o poder de nos purificar a cada erro que nós cometemos, amém? Por isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do mal. Então o que acontece? A gente sempre faz uma oração aqui com os irmãos, né? Fizemos uma oração juntos, pedimos perdão para Deus dos nossos erros, dos nossos pecados. Hoje você vai fazer a tua oração, você vai falar, ó Jesus, realmente a sinceridade tem um valor grande diante de Deus, amém? Porque, tem um texto, tem uns salmos que fala que de Deus ninguém pode esconder. Se nós estivermos, em qualquer lugar que nós estiver, Deus vai estar, não adianta. Então é importante a gente ser sincero nessa noite. Ó Jesus, eu quero te pedir perdão porque eu tenho agido assim, assim, assim. Eu tenho feito isso, aquilo, aquele outro. É você e Jesus. Então você vai falar para ele, ó Jesus, hoje eu pequei fazendo alguns comentários que eu não devia ter feito, então me perdoa daquilo que eu falei, me lava com teu sangue. Pensamentos que eu acatei na minha mente que não veio de ti, me perdoa, me lava com teu sangue. Enfim, você vai falar para Jesus aquilo que realmente, né, você fez que não, você sabe que não agradou a Deus. Amém? Então, o sangue dele tem o poder de te purificar de todo pecado. Amém? Então, você vai ficar de em pé. Enquanto você faz a oração aí, eu vou orando aqui por você. Amém? A pessoa que está em casa da mesma forma. Amém? Então, fecha os teus olhos. Você pode, então, Jesus está aqui. Amém? Fé é acreditar no que diz a palavra. E a palavra declara que Jesus está aqui. Amém? Então você tem a liberdade para falar com Ele, acertar com Ele, aqui nessa noite. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu me humilho, Pai, aqui, Deus, em Tua presença nessa noite. Quero glorificar, Pai, a Ti por essa palavra
para levantar a fé dessa pessoa, mostrando a cada um de nós aqui nessa noite, Pai, que o Senhor é poderoso, que nada acontece sem a tua permissão. Quero te glorificar e te agradecer por essa palavra aqui nessa noite. Agora eu quero unir, Pai, a minha fé com a fé dessa pessoa que está orando. Ela que está falando contigo, meu Pai, a respeito da sua própria vida. O Senhor mesmo declarou na tua palavra que é para o homem examinar a si mesmo, para poder tomar a ceia. Então essa pessoa está se examinando a si mesma aqui nessa noite, Pai. Faz ela livre, Senhor, de toda amarra, de toda acusação do inimigo, Senhor. Todo pecado cometido, a tua palavra declara que todo pecado é perdoado quando é confessado e abandonado. Então que o teu sangue nessa noite, meu Senhor, que o sangue do Senhor Jesus Cristo venha purificar todas as pessoas aqui nesse ambiente. Faz todos livres, Pai, aqui de toda amarra, de toda atadura, Senhor. Todos os espíritos acusadores são amarrados aqui. Todos vocês, demônios, que têm acusado essa pessoa diante de Deus, eu amarro vocês em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa rejeitou vocês e eu ordeno que vocês soltem a vida dela. Vão embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda amargura que entrou na alma dessa pessoa, eu amarro você, demônio, ela rejeitou vocês. Todo espírito de ódio eu amarro e ordeno, em nome de Jesus Cristo, que você solte essa pessoa. Vão embora daí agora. Todo pensamento, todo dardo que essa pessoa catou na mente, ela rejeitou vocês, demônios, e amarrados agora, em nome de Jesus Cristo eu ordeno, soltem a mente dela agora. Toda e qualquer atadura, Pai, faz essa pessoa livre. Todos os espíritos acusadores são amarrados. Em nome de Jesus Cristo eu ordeno, vão embora todos os espíritos acusadores. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que essa pessoa passe a ser livre, então, a partir desse momento. Que a tua presença, que o teu poder, Deus, venha ser manifesto aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos o teu mover na vida de todos que entraram aqui nessa noite. Então, abre os céus aqui, meu Pai. Nós sabemos que há uma guerra agora, neste momento, Deus, no mundo espiritual. Mas maior é o Senhor que está em nós. Então, venha operar aqui nessa noite, Pai. Venha agir, Deus, na vida dessa pessoa que entrou aqui. Todos os espíritos, Pai, opressores, do alto da cabeça aos pés, é amarrado aqui em nome do Senhor Jesus Cristo e eu ordeno. Vá embora todos os espíritos opressores. Todo gerador de angústia na alma, eu amarro vocês, demônios, eu arranco vocês da alma dela. Em nome do Senhor Jesus, vão embora da alma dessa pessoa agora. Meu Pai, todo dardo na mente, toda essa opressão sai fora da mente dela, em nome de Jesus Cristo. Vem mais, meu Pai, com a tua presença aqui, Senhor. Todo o trabalho que foi feito, todo demônio que foi invocado, é amarrado, é quebrado o encantamento. Em nome de Jesus Cristo eu ordeno. Vão embora agora em nome de Jesus Cristo. Todos os temores, todos os medos, as incertezas, todos vocês, demônios, trazem esse mal-estar na mente, na alma dessa pessoa. Eu amarro vocês em nome do Senhor Jesus e ordeno. Vão embora daí com esse mal-estar agora. Saiam fora com todos os temores, em nome de Jesus Cristo. Os espíritos familiares, os espíritos de enfermidade são amarrados. Em nome de Jesus Cristo eu ordeno. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo o peso na madrugada, toda a opressão, é amarrado todos vocês, demônios. Em nome de Jesus Cristo eu ordeno. Vão embora, saiam do caminho dessa pessoa agora. Todas que aqui estão e que estão nos assistindo nesse momento. Meu Pai, é a tua presença
É o teu poder que nós invocamos sobre todos, Pai. É uma noite, Pai, para todos nós se alegrarmos diante de Ti. É uma noite, Pai, para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para crescer na vida de todos aqui, meu Pai. Nós queremos a Tua presença, o Senhor é bem-vindo em nossas vidas. O Senhor é bem-vindo na vida de todos aqui, meu Pai. Então, que o Teu Espírito Santo venha sobre todos. Nós estamos aqui, Pai, reconhecendo a necessidade, que o Senhor venha, uma necessidade grande no nosso interior, da Tua presença em nós, Pai. Então, venha com o Teu Espírito Santo, nos enche com a Tua presença. Nós sabemos que só o Senhor, meu Pai, tem o poder para colocar fé no nosso coração, colocar paz no nosso coração. Então, enche essa pessoa de fé, de paz, abençoa essa pessoa aqui, meu Pai, em todas as áreas, Deus, da vida dela. Em nome de Jesus Cristo, Pai, no lugar daquela angústia, daquele medo, daquela incerteza, vem a Tua presença. Vem o Teu Espírito Santo, tocando essa pessoa, renovando a fé dela, Pai. Abençoa todos aqui, Senhor. Toma esse ambiente ainda mais com a Tua glória. O Senhor é bem-vindo. Abençoa através da ceia. Renova a fé de todos através da Santa Ceia. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que nós te pedimos. Nós te louvamos, te agradecemos já pela Tua presença aqui. Em nome do Senhor Jesus.